Oi, gente, eu estou muito feliz hoje para entrevistar o Diego. Ele tem um Instagram também muito legal, o Projeto Kiwi. Ele e a Priscila, que é a esposa deles, vieram para Nova Zelândia. Ele é da área de TI e ele vai compartilhar com a gente toda a trajetória dele, por que veio para Nova Zelândia, como está sendo trabalhar aqui na área de TI. Porque eu sei que tem muito brasileiro da mesma carreira, né, da mesma profissão, que quer morar no exterior. Então, o Diego vai contar tudo para a gente como eles fizeram. Oi, 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 Butterflies! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou muito feliz de ter o Diego aqui comigo. Eu gosto muito, muito dele e da Priscila, da esposa dele. Diego, obrigado por aceitar o convite de É fazer isso, parte imagina. Maravilha. e falar um pouquinho da tua experiência aqui para o pessoal, que é uma experiência muito legal mesmo, né, a vivência de Uhum. vocês. E conta assim, para quem não conhece vocês, por que vocês escolheram Nova Zelândia e como é que tudo começou? Obrigado pelo espaço. Acho importante a gente compartilhar com as pessoas que têm interesse enfim, morar no exterior. Tudo que eu vou falar aqui remete à minha experiência, tá? Não é a verdade do universo, é apenas a minha experiência. Então, eu vou compartilhar com vocês. Começando do começo, nós decidimos nos mudarmos para Nova Zelândia há cerca de 5 anos atrás, eu acho. E aí não foi, todo mundo pergunta, por que Nova Zelândia, lá do outro lado do planeta, blá, blá, blá. Nós não queríamos ficar ilegais, não era uma opção para a gente não foi por motivo de dinheiro que a gente se mudou do Brasil, graças a Deus a gente tinha uma condição confortável lá, mas tiveram outros motivos que levaram a gente a se mudar. E aí, a Nova Zelândia era um dos países, e ainda é, eu acredito, que permite você, que dá condições a você trabalhar de forma legal. E isso é um ponto importante. No nosso caso, eu vim com um curso de mestrado. Exigiu um investimento um pouco maior, claro, mas, de novo, no estágio de vida que a gente se encontrava, não valia a pena para a gente pagar um curso de inglês, por exemplo, e tentar a sorte aqui, porque, por diversos motivos, mas no meu entendimento, o mestrado, ele ofereceria melhores condições, porque na época o mestrado dava um post-study visa de 3 anos. Não sei como é que está hoje, o governo está tentando apertar um pouco mais as regras, mas na época foi isso, e durante o tempo de curso, a Priscila podia trabalhar. Então, foi por isso que a gente optou por fazer um curso aqui na Nova Zelândia, um curso terciário. A experiência foi boa, eu vim com uma ideia errada. É um curso de mestrado, então é um curso mais teórico, tá? O meu primeiro impacto foi negativo, porque eu estava esperando algo mais prático, e não é. Se você quiser um curso prático, você vai para um curso técnico, vai para uma graduação. No mestrado, no doutorado, é um negócio mais teórico, eles escrevem muito aqui, De tá? pesquisa, no caso, né? Exatamente. No final, inclusive, tive que escrever a tese. Não é muito meu negócio, eu sou um cara prático, sabe, Karina? Eu gosto de fazer as coisas, construir, e não era muito minha praia. Mas foi o jeito que a gente arrumou de vir. Então, eu falei que foram... A ideia surgiu há cerca de 5 anos atrás, porque o curso tem um valor e não é barato. Então a gente levou um tempo juntando dinheiro, se organizando. Você e o Peterson, inclusive, a gente já segue vocês desde aquele tempo, a gente já falava com vocês lá de trás, foram inspirações. E é isso, mas foi planejamento, juntar dinheiro, organizar as coisas, a questão de trabalho lá no Brasil também, a gente deixar tudo certinho, sabe? Para sair sempre bem dos lugares. Acho que a nossa história é mais ou menos isso aí. No Brasil, bom, puxando mais para o lado do trabalho, falando de mim, um pouco do meu background. No Brasil, eu trabalho com TI há mais de 10 anos, mas os últimos 7 anos foram mais significativos. Eu trabalhava na área industrial, lá em Recife, eu sou de Recife. Trabalhei em duas indústrias multinacionais, nas quais, na última experiência, eu passei cerca de 5 anos, eu era analista de infraestrutura. É um nome bonito para eu fazia de tudo, de impressora quebrada, a data center, tudo. Eu era responsável pela infraestrutura dessa indústria onde eu trabalhava. A gente também tinha uma base no exterior, nos Estados Unidos, no caso, e eu também era responsável por essa infraestrutura de lá. Eu tinha uma pequena equipe trabalhando comigo, então eu tinha alguns fornecedores de serviço e 2 técnicos. Essa experiência foi maravilhosa para mim, profissionalmente, porque eu desenvolvi muito meu lado de gerenciamento de projetos e de gestão e administrativo. Foi muito bom
por esse lado, mas pelo lado técnico, não foi tão bacana, porque indústria é 24/7, não para. Natal, Ano Novo, e você está sempre na pressão e, assim, 1 hora de máquina parada, de sistema parado, são alguns milhões. Então, não é um negócio que não pode parar e é crítico. E aí acaba que, pô, você tem um fornecedor de serviço, você acaba delegando mais do que fazendo, entende? Então, isso deixou meu lado técnico meio defasado. Por que eu estou falando isso? Hoje, olhando para trás, eu cheguei a mandar alguns currículos para empresas aqui, mas eu não obtive sucesso, não obtive resposta. E hoje eu entendo que é porque eu não era tão forte tecnicamente. E eu não, a minha percepção, pelo menos, é que as empresas, é muito mais fácil você ser contratado para uma área técnica, para uma vaga técnica, do que uma vaga gerencial, uma vaga de gestão, pelo menos de início, tá? Existem exceções à regra, claro, mas eu noto isso. Eu trabalho já trabalhei aqui com indiano, com chinês. Tem um chinês na minha equipe que ele está aqui há 20 anos. É muito complicado, é desafiador entender o inglês dele, mas o cara, ele é muito fera em networking. Ele é o cara de redes. E está aqui trabalhando, enfim, tá se dando bem. E o inglês dele não é tão desenvolvido. Mas tudo isso para dizer que a habilidade técnica, a skill técnica, para quem quer migrar, para quem pretende sair do país, a skill técnica é um ponto diferencial. Acho que é onde a pessoa deve focar. Uhum. Ah, Isso é... Não, mas é verdade, assim, as pessoas, por exemplo, se tem um cargo de gerência no Brasil, é muito improvável que vá vir para cá e já seja gerente também. A não de ser se a cara. pessoa, a não ser se a pessoa tem 30, 40 anos de experiência, né, umas pessoas mais maduras, assim, que realmente é muito focada, é muito nichado o que ela sabe. Aí, com certeza, a empresa aqui pode estar contratando gerentes do exterior. Mas geralmente a mão de obra que falta aqui muito é a mão de obra técnica em qualquer setor, né? Sim, sim. E, eventualmente, você tendo experiência, você sendo um gerente, como você falou no Brasil, você tendo experiência, você consegue ir desenvolvendo a língua também, porque quanto mais gerencial, quanto mais gestão a vaga, mais comunicação vai exigir. Então, é importante você saber da língua. Isso e esse fator não se aplica a uma vaga mais uma vaga onde você executa as coisas. Então, uma vaga técnica, uma vaga de construção, por exemplo. Mas para vagas gerenciais, ela é bem importante desenvolver o inglês bem. E mesmo no Brasil, existem vários caminhos de você conseguir evoluir profissionalmente, mas mesmo no Brasil, o inglês sempre foi muito importante para mim. Essas duas indústrias onde eu trabalhava eram locais muito bons, e eu só conseguia a vaga por causa do inglês, porque eu tinha contato, como eu falei, eu gerenciava a infraestrutura da fábrica dos Estados Unidos também, então, tipo, eu precisava, o inglês era o meu dia a dia, precisava disso. E assim, Diego, como é que foi assim esse processo que a gente falou que o mestrado foi mais pesquisa e tudo, e daí foi mais complicado de se encaixar no mercado de trabalho. Como é que foi antes, assim, quando tu era estudante, que é 1 ano e meio de curso, né? E Isso. a Priscila, tua esposa, teve que trabalhar as 40 horas para ajudar, e daí você só podia Sustentou a trabalhar, casa. e você só podia 20. Como é que foi esse Sim, tempo aí de, porque você estava se adaptando no país também, né? Tinha mais isso sim. ainda. Pré-pandemia. Pré-pandemia, então era muita coisa junto assim acontecendo, Sim, né? foi um desafio. Nós chegamos em Wellington, viemos direto para cá. A gente tinha a possibilidade de ir para Verkagel ou Hamilton com um bom desconto, descontos aí de 30, 40%, mas eu acho que a gente fez, acho não, eu tenho certeza que a gente fez a decisão certa de ter vindo para Wellington, porque é uma cidade, para mim, é uma cidade que tem o tamanho ideal ali. Falando do mestrado, é um curso de 1 ano e meio, tá? E aí, durante esse tempo, o estudante pode trabalhar apenas 20 horas semanais. Eu achava um absurdo isso no começo, mas depois eu vi que realmente é ótimo, é melhor, é bom que seja desse jeito. Durante esse tempo, a Priscila podia trabalhar 40 horas semanais, e isso foi de muita ajuda. Nós tínhamos uma reserva, eu me preparo para o pior, mas eu espero o melhor. Tá? Então, a Uhum. gente tinha uma reserva ali de 6, 7 meses sem trabalho aqui, com contas pagas, mas Priscila podendo trabalhar foi ótimo. O primeiro trabalho que a gente arranjou aqui foi na limpeza comercial. E eu te digo que foi uma escola maravilhosa. Foi uma experiência fantástica.
é algo novo, é algo que a gente não imagina, né? Você, seu trabalhinho de office lá no Brasil, tal, Priscila trabalhava numa empresa pública, e terninho, salto, e aqui eu trabalhava com um vácuo nas costas, e foi fantástico como pessoa esse crescimento. Eu vi que as pessoas que trabalham na limpeza são pessoas como a gente, tipo, né? E foi uma lição de humildade também. Não tenho vergonha de falar isso. Às vezes me passou pela cabeça, caramba, esse cara é meu supervisor aqui, eu sei muito mais do que ele, eu tenho um diploma, não sei o que, no meu pensamento. No entanto, naquela posição, naquele momento, ele é meu superior e ele sabe muito mais do que eu para aquele trabalho, que é a limpeza. Então, eu tenho muito a aprender com ele. Então, assim, cara, foi fantástico para mim essa experiência, coisa que não teria acontecido se eu tivesse vindo diretamente já direto com uma proposta de trabalho. Então, para mim foi bem bacana essa Sim. experiência. Foi difícil, tá? Teve o lado É, difícil também, é, foi bem desafiador. A cultura que a gente tem, eu cresci em Recife. A cultura que a gente tem no Recife, essas pessoas da limpeza, porteira, etc., são invisíveis para a gente. Você não fala. E aqui eu senti completamente diferente. O pessoal super gentil, sabe, ajudava. Já teve episódios de gente carregar o vácuo comigo, porque eu tava com os pacotes de lixo na mão e tal. O cara diretor, o cara gerente, carregar um pacote comigo na hora da saída. Tipo, inimaginável, pelo menos de onde eu venho. não, mas aqui o pessoal é bem assim mesmo, eles não têm essa coisa de aí você faz um serviço menos que o meu, eu tenho mais valor, digamos assim, né? E eu notei Sim. isso também quando eu fui para o Brasil, que tipo, em João Pessoa, que é perto de Recife, e os Uhum. porteiros tinham paixão pelo ar, e assim, pela simplicidade do ar, e eles falavam, nossa, ele é muito simpático, ninguém fala com a gente direito, mas o ar sempre falava assim, isso aqui o fulano gosta, vamos comprar para ele também, sabe? A gente trazia para os porteiros lá do Legal. prédio. Porque para a gente, como você falou, aqui na Nova Zelândia não tem muito essa coisa de divisão, então a gente vê todo É, mundo igual, assim, independente do trabalho da pessoa. eu tenho uma teoria, eu acho que pode ser que, tipo, aqueles começam a trabalhar muito jovens, né? Tipo, É, 16, 17 anos. E é normal, você mesmo, família de classe média alta, classe alta, você vai trabalhar na limpeza, vai trabalhar de garçom. Então, assim, todos eles já passaram por isso. Então, eu acho que por isso que eles vêm de forma diferente. E é um pouco é, diferente lá de onde a gente vem. é verdade. Aqui é muito comum, eles mandam os filhos mesmo trabalhar. Tu vê gente que os pais são médicos, tudo, e estão trabalhando no McDonald's, normal, assim. Exato. Isso. Para aprender, Exatamente. para aprender o valor do dinheiro e coisa, e vão morar com os amigos também, Vão os morar com pais, os amigos, vão pagar as contas. vão pagar Ah, as eu acho contas. bacana isso na cultura deles, sabe? Mais independente as crianças são, né? Mais cedo, Sim, mais independente. Eu acho que é por isso que faz com que eles não tenham tanto um pré-julgamento de outras pessoas. Tá, e sim. daí você está trabalhando nisso que não tem nada a ver com TI, né? Então não teve essa experiência enquanto estava estudando na parte de É. TI mesmo, part-time. Como é que Uhum. foi quando o curso acabou? Como é que foi? Nossa, agora eu tenho que conseguir um emprego que pague É. mais para me poder melhorar minha Sim, vida na sim. Nova Zelândia também, né? Sim, sim. Graças a Deus eu tinha uma boa experiência já do Brasil, tá? Eu já falava, como eu falei, eu já falava inglês relativamente ok, eu me comunicava. É lógico que aqui e ali a gente vai in the middle, in the front, dá aquelas erradas, mas o importante é você se comunicar, tá? Então eu já tinha essa comunicação quando eu vim para cá. O curso foi um pouco complicado porque eles escrevem muito aqui, muito. É normal você escrever. Pronto, eu tinha 4 papers por trimestre, e aí a cada paper desse tinham 2 avaliações durante o trimestre. E aí eram 3.400 palavras em cada avaliação dessa. Não tinha prova, mas você tinha que escrever 3.400 palavras, obviamente sem plágio. Então, tipo, era sentar e escrever. Foi um desafio, mas me ajudou muito a desenvolver ainda mais o inglês. Me ajudou bastante. As aulas, de modo geral, era tranquilo. Meu listening é, sempre foi bom. Eu sempre escutei podcast em inglês, audiobook, então isso ajuda você melhorar o seu listening. Então, isso não foi tão desafiador para mim. Mas a tese foi desafiador, sim, porque a tese foi um documento final de 84 páginas, onde foi bastante pesquisa. Mas, enfim, deu certo, graças a Deus funcionou. Sobre a colocação no mercado de trabalho, aqui eu acho muito bacana que existe uma força, mesmo durante essa fase do Covid e tal, existe uma força muito grande de conectar
as instituições de ensino com a indústria. Então, tem, por exemplo, aqui em Wellington, acho que em Auckland deve ter também, tem a Summer of Tech. É uma fundação, uma instituição que ela faz esse meio campo aí, e eles oferecem feiras, mentoria, e aí eu me inscrevi em uma dessas mentorias, na minha cabeça, eu já paguei por isso aqui, qualquer serviço que a universidade está oferecendo, eu já paguei, então vamos usar. Aí eu me inscrevi em uma dessas mentorias, fui assinalado ao mentor, a um cara daqui de Wellington, ele era business analyst, ele era um diretor de uma empresa aqui, e aí eu tive vários encontros com esse cara, uns 10 encontros, onde a gente conversava de vida, conversava de mercado de trabalho aqui e tal, e aí ao final desses encontros, ele comentou, abriu uma vaga lá no setor de TI na empresa onde eu trabalho. Ele era dono, eu não sabia, não tinha ideia que ele era dono da empresa. E aí eu fiz, bacana, eu só não posso trabalhar as 40 horas ainda. Ele fez, não, mas manda teu currículo. Enfim, eu terminei o curso, sei lá, dia 10 de agosto. No dia 12, eu já estava com a proposta dessa empresa. Era um escopo um pouco diferente do que eu estava acostumado no Brasil, mas ok, era um step, era um start, né? E eu tive também uma outra proposta, logo de cara também, de um amigo da igreja. Nós fazemos parte de uma igreja aqui, de uma congregação, e aí a empresa dele também estava contratando. Só que eu pensei um pouco e ponderei salário e tal, e decidi optar pela segunda proposta, a proposta do mentor, né? E aí foi legal, foi uma experiência bacana, foi desafiador porque era uma empresa onde só trabalhavam kiwis, então eu não estava... Foi minha primeira experiência em trabalho profissional aqui, né? De fato. E aí foi desafiador e, além disso, o escopo era diferente do que eu fazia lá no Brasil. Lembra que eu falei que eu trabalhava mais na gestão, na coordenação do meio campo ali? Pronto, aqui eu era o técnico, e de level 1 a level 3, a gente atendia de tudo, diversas tecnologias diferentes. E foi desafiador, mas foi bom. Durante o curso, eu recebi vários contatos pelo LinkedIn, mas assim que eu mencionava que eu ainda estava no visto de estudante, o pessoal, beleza, tá bom, quando você tiver o visto de trabalho, aí você entra em contato de novo. Mas, assim, mercado aqui muito aquecido, desde aquela época, muito aquecido. E, assim, toda semana era 2, 3 contatos de recrutadores. Então, assim que eu peguei o visto de trabalho, foi super tranquilo. Consegui alguma coisa, graças a Deus, foi bem rápido. Passei cerca de 6 meses nessa empresa, nessa primeira consultoria onde eu trabalhei. Era legal, mas sei lá, eu não sentia que eu estava contribuindo tanto para a empresa, sabe? Eu acho que, sei lá, era meio lento, não sei. Não era o escopo que eu estava acostumado. E aí eu recebi uma proposta, uma recrutadora brasileira, inclusive, entrou em contato comigo pelo LinkedIn, novamente, e aí eles estavam com uma proposta para uma vaga de sênior numa instituição de ensino aqui. E eu fui completamente despretensioso, porque, bem ou mal, estava evoluindo na consultoria onde eu estava, fui bem despretensioso, a entrevista foi super bacana, foi ótima, e aí eu acabei recebendo a proposta. E fiquei, é onde eu estou lá, eu trabalho na New Zealand Open Polytechnic, que agora está virando Tepukenga. A empresa basicamente é uma universidade barra faculdade, e ela é especializada em cursos online. A gente são cursos oficiais, né, reconhecidos pelo NSGQA, e nós agora, a plataforma atende a cerca de 30 mil alunos, e eu sou Senior Platform Engineer lá. Basicamente, meu trabalho é cuidar, dar suporte a essa plataforma, tudo que de back-end. Então, a minha função é mais focada no Microsoft Azure, que é a plataforma que a gente utiliza, mas a minha equipe tem ali 12 pessoas, e aí cada um tem a sua função dentro da equipe. Estou muito, muito, muito feliz onde eu trabalho. Estou sentindo que eu estou contribuindo muito mais para a empresa, porque é similar ao que eu fazia lá no Brasil. Eu tenho essa parte do meio campo e tem a questão da infraestrutura também. Então, eu gosto, estou me sentindo muito bem. Nossa, Diego, isso é muito interessante saber que quando você está estudando, os vice-estudantes, Sim. assim, as pessoas não têm tanta vontade, a porta realmente se abre quando o visto é aberto, né? O visto de trabalho é aberto. Isso, como eu falei no começo, Karina, isso é minha experiência. Sim, Se sim, né? for alguém, tipo, o cara já é altamente qualificado na área técnica, o cara é fera ali na área técnica, Como, pode ser que, pode talvez ser que você... talvez um programador, tu diz, assim? Depende do nível, Karina. Ok. Depende muito do nível. O que eu noto aqui é que as empresas, para trazer de fora, já são pessoas mais sênior.
Se Uhum. você é júnior, tal, não estou dizendo que é impossível, mas de modo geral o interesse é bem menor. Mas Uhum. se você já tem anos de experiência, se você é um cara fera ali, eu conheço alguns brasileiros aqui que trabalham na área de TI que vieram já com a job offer lá do Brasil, mas são caras bem especializados no que eles fazem. Uhum. E qual é as áreas assim de TI, que eu sei que tem várias, que aqui tu nota assim que tem muita mão de obra, que eles precisam muito desses Eu profissionais, acho que de qualquer área. tudo, cara. Acho que Uhum. de modo geral eles precisam desenvolvedor, acho que é o mundo inteiro está passando por isso. Uhum. Engenheiro de cloud, qualquer cloud, principalmente a AWS, Microsoft Azure. A Microsoft está, o que eu achei é impensável. Mas enfim, a Microsoft ela está abrindo um data center aí em Auckland agora. Então, a Nova Zelândia é um país de 5 milhões de pessoas e vai ser host de um data center da Microsoft, Microsoft Azure. O Brasil inteiro tem um data center em São Paulo. Nossa. Tipo, enfim, mas assim, existem excelentes oportunidades aqui. A Nova Zelândia, em comparação, eu sei que eu vou tocar no assunto porque eu sei que muita gente faz essa comparação. Nova Zelândia em relação à Irlanda, em relação à Austrália, a história que eu ouço é que se paga um salário mais baixo. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, deve ser verdade, mas acho que a qualidade de vida que a gente tem aqui, eu não sei se existe em outro lugar. Assim, diversas vezes eu brasileiro acostumado a trabalhar, né, tal, chega sexta-feira, diversas vezes, meu chefe levanta e, pô, tá aí ainda, vai para casa, vai descansar, vai para casa. E, assim, é genuíno, sabe? Eles realmente se preocupam com o seu bem-estar, se preocupam com se você tá feliz, se você tá interessado em aprender alguma outra coisa, e a empresa, como é que a empresa pode te ajudar a aprender como a empresa pode te dar suporte. E assim, eu sinto que isso é genuíno, é bem diferente, foi bem diferente das experiências, não falando mal das empresas que eu trabalhei no Brasil, muito pelo contrário, as empresas onde eu trabalhei, tive sorte de trabalhar em locais muito bacanas, de ter gerentes e equipes muito boas, mas aqui eu acho que a atmosfera é um pouco diferente, é bem diferente. Isso é bom também as pessoas saberem que pode ser que talvez o salário não seja tão alto como outro país, Sim, mas é a qualidade de vida, né? E ter não, teu diretor, né? eu trabalho, ó, atualmente eu trabalho 2, 3 dias de casa e os outros dias no escritório, então é basicamente meio a meio. Não tem essa questão de horário, ninguém fica regulando o meu horário, mas obviamente isso não é uma brecha para você não trabalhar. Não é isso, tá? Algumas pessoas misunderstanding, não é só que ninguém vai ficar te microgerenciando e aqui eles são muito de confiar, eu acho que é É, isso. Eles é. confiam que você é um adulto que sabe o que você tem que fazer e é isso, você vai fazer. Eu gosto muito desse approach. Eu também, eu não gosto também que ficam em cima de mim falando, ai, trabalhou cinco Não minutos a gosto. menos, porque às vezes trabalha 2 horas a mais no outro dia, né? Exato, É. exato. E eu não cobro. Eu já teve uma ocasião aqui de eu ter que ficar no sábado, foi um deployment de um sistema que a gente precisou fazer. Eu não vou cobrar essas horas a eles, porque, poxa, eu acho que é uma estrada de duas mãos, sabe? Você dá e você recebe. Então, assim, quando eu preciso, pô, sair mais cedo, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho toda a liberdade do mundo, então não vejo problema de um sábado, uma vez na vida, sabe? E foi interessante, eu não coloquei essas horas no sistema e minha gerente fez, olha, eu notei que você não colocou as horas. Coloque as horas do sábado. Aí eu, tá bom, tudo bem, tipo, querendo me pagar. É. Não, eles dão muito. E Muito aqui doido. também é uma coisa que eu notei, principalmente falando com mais brasileiros, né, no bate-papo, que as Uhum. empresas, no geral, assim, eles não ficam. é, Além de não te cobrar, né, os horários e tal, eles também não vão te mandar embora, assim, sabe? Não é que nem no Brasil as pessoas Não, tinham muito medo de ser mandado embora, então eles trabalhavam a pra qualquer caramba, momento, assim. a É, qualquer momento, você está sempre ali na atenção. aqui já tu consegue relaxar um pouco, tu sabe que teu emprego tá seguro. Sim. Claro que se a empresa fechar, obviamente tu vai ter que Não, sair. e eu É, noto, Karina, que, tipo, eu gosto muito do meu trabalho, mas, tipo, se a empresa fechar amanhã,
tem muita oportunidade de trabalho aqui. Você não É, vai morrer de fome, passar 6 meses para conseguir o trabalho. Não vai. é, Não vai. Tem muita oportunidade, tem muito trabalho mesmo. é. Eu sei na área de tecnologia tem, para quem se interessa, acho que quem está assistindo a gente agora, o interesse é, de repente, aplicar para vir seja no mestrado, seja aplicar para um job já ainda no Brasil. É, tem 2 sites que acho que a gente pode deixar na descrição, que é o SEEK. O SEEK oferece, inclusive, para quem tem dúvida sobre faixa salarial e tal, ele oferece lá uma tabelinha de médias salariais de acordo com a função. Então, eu posso te mandar o link depois, Karina. É bem útil. E tem um site de uma consultoria de TI aqui na Nova Zelândia chamada Absolute IT, que ela também faz relatórios trimestrais dos salários médios de acordo com cada cargo. Acho que Uhum. é uma informação bem útil. Nossa, é bem legal mesmo. Depois me passa o link e eu Passo, coloco. passo. E assim, para encerrar o vídeo, tem alguma dica que você daria para quem está se inspirando e quer talvez ter essa oportunidade de trabalhar no exterior e aqui na Nova Zelândia? Tem alguma dica que você dá? Eu acho, como eu falei, para quem está mirando a exterior, eu acho que tem que se desenvolver o máximo nas skills técnicas. Tira a certificação, se desenvolve nas skills técnicas e tem pelo menos um nível médio ali de inglês. O que eu fazia quando a gente teve a ideia a ideia virou objetivo, o que eu fazia muito era eu lia livros em inglês, eu trabalhava na indústria, então eu pegava 1, 2 horas de transporte por dia e aí eu ia escutando. Tem o aplicativo de audiobooks da Amazon chamado Audible. Você paga, na época, sei lá, acho que era $30 por mês, e aí você ganhava 2, 3 créditos por mês para escutar livros em inglês. Então, me ajudou a desenvolver o listening, me ajudava, quando chegou próximo de tirar o IELTS, eu fazia redação todo dia, pegava um tema e começava a escrever redação. É treinar, tudo na vida é treino, cara, tudo Uhum. na vida é treino. Então, e assim, uma mudança de país é um planejamento de longo prazo. Não vai acontecer amanhã. Então, e assim, algumas coisas vão acontecer ao longo desse caminho aí. Tive a ideia hoje, tenho que juntar dinheiro 2 anos. Beleza. Dentro desses 2 anos vão acontecer algumas coisas que vão te desanimar, vão acontecer algumas coisas que vão te fazer repensar, mas o importante é você entender o porquê que você está fazendo aquilo ali, ou seja, a tua motivação é muito importante, e você ter passos bem estabelecidos do que é que você precisa fazer para chegar, para atingir aquilo que você quer. Lógico, a gente sabe, nesse meio tempo a vida acontece, mas você precisa ter, na minha opinião, você precisa ter um norte. Então, minha dica é: desenvolve teu lado de skill, técnica, tá? Se incomoda com o inglês, mas não é o ponto principal. O principal é a skill técnica. E mede as coisas direitinho, né? Tenta ler. No final das contas, lógico, tem Immigration Advisor, tem o pessoal de agência de estudos aí que dá um suporte, mas no final das contas, a vida é sua, a decisão é sua e a responsabilidade de tudo é sua também. Então, entenda o seu processo de visto, entenda o seu processo de estudo, entenda o que é que vai ser pedido, entenda a questão de imposto. De novo, a vida é sua. Se der alguma coisa errada, se sair alguma coisa da reta ali, a agência, o Migration Advisor, ou seja lá quem for, vai achar: poxa, Diego, desculpa. E é isso. E Uhum. fica lá você com prejuízo, fica lá você com aquela situação. Entende? Então, assim, graças a Deus, nada aconteceu com a gente, mas eu vejo as pessoas reclamando: mas fulano não me avisou. Mas, cara, a responsabilidade é tua. Exato, é a mesma coisa com o médico, sabe? O pessoal, mas o médico, mas a gente também tem que dar uma pesquisadinha para saber as perguntas que vai fazer para o médico, né? Isso, É a mesma exatamente. coisa, não dá para deixar tudo na mão do outro, né? A gente também tem que ter assim. Exato. Beleza, Mas é um e se acontecer serviço. isso? É, É um serviço que você está pagando, está comprando, mas a responsabilidade e quem vai ser afetado, o maior afetado ali é você. é. Então, entenda o que você está fazendo. Acho que a minha dica geral é essa aí. Nossa, Bom, excelente. eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta. Eu trabalho na área de TI aqui e, enfim, me coloco à disposição aí. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar lá pelo Instagram. A gente não está tão ativo quanto estava, mas estamos por aí. E tenho alguns vídeos também postados sobre o curso e sobre custo de vida aqui lá no canal da gente do YouTube. Tá, eu vou deixar os links aqui, o Uriel vai colocar o projeto Kiwi e o pessoal pode Beleza. acompanhar.
E Tá. obrigada, Diego, obrigada por tirar o sábado É de isso. manhã para Obrigado conversar você. com a Acho, gente. acho muito importante esse espaço que você tem criado para inspirar as pessoas, para dar suporte, para compartilhar informação. Eu senti falta, não tinha tanto quanto tem hoje, quando nós viemos para É, cá. Tinha exatamente. você e mais um ou dois. É, E você ainda é. continua gravando, então, Não, parabéns. eu acho legal assim mostrar as outras vivências, porque nem tudo o que acontece vai acontecer comigo, né? Eu sou uma pessoa só. Então eu tento Sim, assim trazer todos os brasileiros que eu puder aqui para conversar, para talvez alguém se identifica e a mesma, não a mesma, mas sim. parecida trajetória e pode dar aquele clique, né? Ah, eu posso fazer desse jeito, não tinha pensado nisso. Então tá, Diego, muito obrigada. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, seguem o Projeto Kiwi, que é muito maravilhoso sobre TI, sobre vida aqui também, sobre o Wellington, eles postam muita coisa. Sim. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!